E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Magdala, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, que o serviam com seus bens. Então, juntando-se uma grande multidão, que de todas as cidades vinham ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedras, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Então, por que aos discípulos era dado os mistérios do reino e para os outros soava como parábola? Porque os discípulos estavam dia e noite com a palavra de Deus, sendo obediente. Então Yahushua ia lá e esclarecia para eles as coisas. E no caso de hoje, no tempo da graça, o Espírito Santo vem e nos abre as parábolas. E assim nós entendemos o que a parábola está sendo dita. Mas isso só acontece com quem está sendo obediente à palavra de Deus. Porque Deus não vai dar entendimento para quem não é obediente. Porque se ele der entendimento para uma pessoa que já não é obediente, esse entendimento que essa pessoa vai receber é só para a própria condenação. E muitas pessoas ficam correndo atrás de entendimento da palavra, mas quando é para obedecer, que é o mais importante, não obedece. Ninguém vai ser salvo só porque entende. Vai ser salvo porque obedece. Obedecer é o mais importante. E foi para isso que Yahushua veio, para nos dar a capacidade de obedecer por meio da palavra de Deus, que é Yahushua, e por meio do Espírito Santo. E por meio do Espírito Santo que nos abre a palavra, porque Yahushua é a porta e o Espírito Santo é a chave que abre a porta. E assim nós entra pela porta, saímos deste mundo e achamos pastagem. E aí a palavra de Deus se torna o nosso alimento. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. E ao que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então por ficarem com os cuidados dessa vida, ficarem com a mente pensando nas coisas dessa vida, as provisões dessa vida, com o coração nesse mundo, não deram frutos perfeitos. Não era para ficar com a cabeça nesse mundo. Deus ia cuidar da sua vida aqui. O seu coração era para estar na palavra de Deus, na salvação. Porque como Yahushua diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, ainda que você virasse um mendigo nesse mundo, importa que você seja salvo. Então, não é para ficar com os cuidados dessa vida, é para estar com a cabeça na salvação. Então, da mesma forma agora,
Não fique com sua cabeça pensando no que você vai passar, na fome, no medo, não. Pensa só na palavra de Deus, pensa na salvação e pensa nas coisas que está sendo dito no canal Espírito Santo Ministra e o azeite na lâmpada, o qual vocês estão assistindo. Não deixe sua mente ficar pensando em outras coisas, porque quem vai ficar colocando essas outras coisas na sua cabeça é o inimigo. Não dê ouvidos a ele. Então, em todo momento, fique orando, ore bastante, fique sempre orando. E com o orar que eu estou dizendo, não é para você ficar de joelhos aí orando. É para você estar orando constantemente aqui na sua cabeça. Fica orando, falando com Deus, falando as promessas, falando esse entendimento de dar a vida, para que assim sua cabeça não fique à deriva, não fique andando por aí. Porque quando sua mente fica à deriva, é porque Satanás veio e roubou. E se acontecer isso, você perceber que sua mente foi roubada, você volta de novo para a oração, volta de novo para as promessas, volta de novo para o entendimento. Porque se você ficar deixando a deriva, deixando, vai chegar uma hora que Satanás vai roubar a sua mente e aí vai ser a parte mais perigosa, porque ele vai conseguir te convencer a não dar a vida. Então não é para você ficar pensando, é para você ficar orando. Troca o pensamento por oração. Antes da situação da tortura e durante também. Não deixe pensamento. Fique orando, falando as promessas, e assim você vai conseguir. E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. A palavra dele não era para ficar escondido, era para ficar no entendimento, para a pessoa ficar meditando, né? Era isso que Yahushua está falando aqui. Porque se essa pessoa ficasse meditando na palavra dele, aí Deus dava o entendimento para ela, ela ia ver quem estava sobre a casa, se as obras que ela estava tendo era boa ou ruim. E assim ela ia se corrigindo. Então, da mesma forma, o que está sendo dito aqui no canal não é para você só ouvir e ficar na memória, não, é para você ficar meditando nas coisas que estão sendo dito aqui, e assim você vai ficar também repetindo, meditando e falando, para que entre no seu espírito. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter será tirado. Ou peraí, tá errado. Até o que parece ter lhe será tirado. Então, sempre quando uma pessoa tinha um entendimento de Satanás nela, aquele entendimento ia resultar em alguma obra em algum momento, mas que ia se resultar em uma obra pecaminosa ia. Muitas coisas tinham o seu tempo. E no caso, foi a tribulação acontecer e muitas pessoas verem que não estavam salvas. E agora, para alcançar a salvação, é dando a vida. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, porém não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então, a sua família verdadeira é aquela que está assistindo o canal Assiste na Lâmpada e está querendo obedecer a parte que diz para dar a sua vida. Nesse momento não existe mais família carnal, é só família que vai ser salva. Se quem estiver aí não quiser andar conforme o que está sendo dito aqui no canal Azeite na Lâmpada, já não é mais sua família. É do mundo essa pessoa. Então segue você sozinho, se esse for o caso. A salvação é individual. Ninguém vai salvar os outros. Ninguém vai obedecer pelos outros. Não. É cada um por si. Mas se cada um tiver o entendimento de dar a vida, melhor fica. Mas lembre-se, a salvação é individual. Então, se também ocorrer o caso de eles começarem a torturar uma pessoa que você ama na sua frente, dizendo que se você não negar o nome de Yahushua, eles não pararão de torturar essa pessoa, não negue o nome de Yahushua por causa disso. Deixa eles torturar.
Entenda que essa pessoa, para ser salva, ela vai ter que ser torturada mesmo. Então, por que você vai ficar com dó? Lembre-se que quem colocou a dó, essa tristeza aí, foi o inimigo. Você tem que entender isso, que sentimento, desejos e vontade é Satanás. Então, não dê ouvidos aos seus sentimentos. Deixa essa pessoa ser torturada. E assim que ela morrer e também não negar o nome de Yahushua, ela também vai ser salva. E depois que ela morrer, chegará a sua vez, e depois que você morrer sem negar o nome de Yahushua, você encontrará ela lá também em cima. E assim todos seremos irmãos eternamente no reino de nosso Pai. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passamos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Estes cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Yahushua, prostrou-se adiante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Yahushua, filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Yahushua, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma grande quantidade de porcos. E rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. Então a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Yahushua. Acharam então o homem, de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Yahushua, e temeram. E os que tinha visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Yahushua o despediu, dizendo: Torna para tua casa, e conta quão grandes coisas te fez Deus. E foi ele apregoado por toda a cidade, quão grandes coisas Yahushua lhe tinha feito. Então esse endemoniado gadareno, ele tinha uma legião de demônios. E embora ele tivesse tudo isso de demônio, nenhum deles impediu ele de correr aos pés de Yahushua e pedir por libertação. E depois que Yahushua libertou ele, os homens correram para a cidade e contaram tudo o que aconteceu, e contou a situação também dos porcos. Mas aquelas pessoas eram tão carnais, assim como nos dias de hoje, que quando eles viram aquele homem em sã consciência,
eles não viram a glória de Deus, não viram o que Deus pode fazer pelas pessoas. Porque a glória de Deus ia te libertar dos demônios. E o que acontece? Por não verem a glória de Deus, eles viam o quê? Eles viram a perca, o que eles iam perder por aceitar a palavra de Deus. E bem assim foi com as pessoas que ficaram para a tribulação. Ficaram pensando no que vão perder por aceitar a palavra, perder as coisas que gostavam de fazer aqui. Mas justamente essas coisas que gostavam de fazer aqui foi o que fez vocês ficar. Porque muitas das coisas que esse mundo oferece é para perdição. Então agora que vocês ficaram e estão arrependidos de não terem sido obedientes antes, agora vão ter que entregar as suas vidas para ser salvo. Então aproveitem cada momento que vocês têm aí. Assistam os vídeos com frequência, leiam bastante a Bíblia e estejam sempre orando, uma coisa que eu vou falar sempre aqui. Porque se vocês deixar a sua mente dispersa, o inimigo vem e vai colocar medo. E se ele conseguir convencer vocês, vocês vão acabar fraquejando e vão negar o nome de Yahushua. Então lembre-se, pensamento é Satanás falando. Orem, esteja sempre orando, conversando com Deus no entendimento, falando as promessas, falando que vai conseguir dar a vida, porque vocês têm as promessas, vocês ouviram o canal Azeite na Lâmpada. E assim Satanás não vai conseguir vir falar, não vai vir conseguir colocar pensamentos. E assim ele não vai conseguir te convencer a desistir. E aconteceu que quando voltou Yahushua, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Yahushua, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum poder ser curado, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse a Rúshua: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprimes, e tu dizes: Quem é que me tocou? E disse a Rúshua: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. E Yahushua, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e também ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Yahushua mandou que lhes dessem de comer. Essa mulher do fluxo de sangue, ela já padecia essa aflição durante 12 anos. E nesses 12 anos ela vivia segundo o entendimento carnal, segundo o entendimento terreno, o qual fazia com que ela corresse atrás dos médicos, fazendo com que ela gastasse todo o dinheiro dela, todo o sustento dela. E por fim, ela não foi curada, porque a cura não está no homem, o homem não tem poder para nada. Quem faz a obra é Deus. Então, quando ela viu aquela multidão de pessoas e ali no meio estava Yahushua,
Deus deu um entendimento para ela, de que se ela só tocasse na roupa de Yahushua, ela seria curada. E por mais que ali estivesse cheio de pessoas rodeando Yahushua, ela não ficou pensando: ah, eu vou incomodar o mestre. Ah, tem muitas pessoas. Não, ela obedeceu o entendimento e foi de qualquer jeito tocar nas roupas do mestre. E quando ela tocou nas roupas de Yahushua, ela foi curada. Então é o entendimento do alto que faz a obra. E é isso que tem na palavra de Deus. O entendimento do alto, o qual vem pelo Espírito Santo, na palavra de Deus, é a vida eterna. Se você obedecesse, você estaria vivendo a vida eterna. Mas como você achou que a sua vida era aqui na terra, você foi como essa mulher aqui, que estava correndo atrás da cura, mas você nunca se curou, porque a terra, esse mundo carnal aqui, não pode tapar o buraco do seu peito, não pode fechar a brecha que está no seu coração. O único que pode fazer isso daí é o Pai, é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Ele é a felicidade, ele é a vida eterna. Mas Satanás, o Deus desse século aqui, cegou os vossos entendimentos. Então vocês nunca viram o caminho que conduz à paz, à alegria, o gozo, a longanimidade, o controle próprio e a benignidade e o amor ao próximo. E no caso da menina, ela já estava morta. As esperanças já tinham se perdido. Mas mesmo assim, ele foi lá e fez o impossível. É o caso de vocês agora. Parece que tudo se perdeu. Já não tem mais esperança. E o que está sendo dito aqui é para dar vida. E parece ser uma coisa impossível. Mas para Deus nada é impossível. Ele não deixou esse canal aqui à toa. Ele não nos mandou fazer esse canal à toa. Ele sabia que esse canal vai ajudar as pessoas a conseguirem dar a vida. Então não fiquem pensando que vai ser impossível. Não, vai ser possível. Vocês vão conseguir. Basta vocês se alimentar desse entendimento. E assim vocês conseguirão dar as suas vidas. E seus pais ficaram maravilhados. Porém ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido.